e sejam bem-vindos a mais um Notável Cast. Hoje estou com um professor aqui da nossa pós-graduação em lutas. Vou apresentar ele aqui para vocês e aí, na sequência, vou pedir para você, professor, que você se apresente também aos nossos notáveis do nosso Notável Cast. O professor Charles Nardelli, ele é faixa preta em judô e jiu-jitsu e mestre em educação física. Professor também, obviamente, em educação física. Conferencista em curso pelo Brasil e pelo mundo, já formou mais de 4.000 professores na área das lutas, principalmente nessas duas em que você tem a sua formação, jiu-jitsu e judô. E hoje tem uma academia para alunos, praticantes, então nesse caso aqui de judô e ou jiu-jitsu. E a gente estava conversando aqui que no início da tua carreira, você, não sei se bem da carreira, mas que você vendeu, como é que é? Kiboa? Kiboa. Que vendeu Kiboa e foi aluno de projeto social, que foi quando você começou nas lutas. Então começa falando um pouquinho disso pra gente aí, pra gente conhecer, professor. Seja bem-vindo. Tá bom. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês e de falar aqui para os notáveis, que a nossa profissão tenha cada vez mais notáveis. E a profissão de lutas também, que agora está sendo incorporada ao leque de pós-graduações aí do time. Bom, eu sempre tive o sonho de treinar lutas e filho de mãe separada, sempre tinha um tio que falava, não, mas eu vou te levar. E hoje, como professor de crianças, eu sei que se você prometer para uma criança, ela vai te cobrar, aquilo vai ficar na cabeça dela. Não adianta o adulto falar só para se livrar da criança ali. E eu era essa criança que ficava com aquela expectativa, que eu vou treinar lutas. Um dia chegou até a marcar, cara, que eu ia treinar karatê e tal. Não vou te levar, mais um dia que deu errado. Então, depois meu irmão conseguiu entrar na Marinha para servir um ano, mas havia muitas chances dele continuar como marinheiro já engajado nas forças militares. Então, aquela renda na família já proporcionou com que meu irmão me matriculasse na academia lá de lutas. 2 meses depois, fomos tristemente surpreendidos com a informação de que meu irmão não iria engajar, não iria ser militar de carreira. E eu parei de treinar. Aí meu professor me procurou na minha casa e falou, cara, vai treinar, não deixa de ir não. Você junta lá as mensalidades e quando você puder, você paga. E aí eu fui treinar, quando juntou uns 4 meses para alguém carente pra caramba, eu falei, cara, essa dívida vai ficar imensa. Impagável, porque era R$70 na época, para mim, adolescente, criança, era uma conta impagável. Quantos anos você tinha nessa época? 16 anos. E aí eu sumi da academia novamente. E ele foi lá e falou assim, não, você limpa a academia, eu abato sua dívida, você não deve mais, e você recebe um valor por mês. Eu falei, não precisa me pagar o valor por mês, não. Se abater minha dívida e eu treinar, já está suficiente. Então, nessa fase aí de começar, cara, sem kimono, sem condição nenhuma para nada, eu ajudava a minha mãe a vender materiais de limpeza de porta em porta, nos bares e tal. E esse nome Kiboa aí que Rafa falou aqui, eu comentei que tem um amigo meu, que era meu cliente de material de limpeza, hoje foi meu sócio, meu amigo e irmão. Ele me chama até hoje de Kiboa. É teu apelido? Não, só ele que chama, só graças ele. a Deus. Não é o mestre Kiboa, então. Não. Mestre Kiboa é faixa preta. A galera da luta me chama de galego, geralmente. Pô, galego e tal. Os amigos do projeto social. E era o mesmo material que você usava para limpar a academia? Você pegava esse material e ia essa Kiboa para... Não, eu vendia pro professor isso também. Depois eu comecei a vender para ele também. Vendia por onde eu andava, E aí... Hoje eu consigo ver, André, que já existia um professor ali, sabe? Só que antes eu não entendia. O meu professor estava dando aula para criança, eu entrava no tatame para ajudar. Ele estava dando aula para Polícia Rodoviária Federal, e eu estava lá para ajudar e tal. Então já tinha alguém ali apaixonado em ensinar e eu não sabia, Uhum. Não sabia que esse era o meu propósito. E aí quanto tempo para você se formar faixa preta, As duas lutas, tanto o judô quanto o jiu-jitsu, têm o mesmo prazo para você chegar à faixa preta? Não, são prazos diferentes e dependem muito do profissão onde você está treinando. Eu primeiro peguei a faixa preta em judô, acho que com 13 anos de prática, 15 anos de prática eu peguei a preta de judô. E uns 2 anos depois eu peguei a preta no jiu-jitsu aí. Eu comecei a treinar em 96, acho que são 27 anos de prática. Mais ou menos 15 anos judô e 12 anos jiu-jitsu, é isso? Para eu ter chegado na preta, Para ter chegado na preta. E 27 anos de prática aí.
Eu comecei a dar aula por acidente, né? Eu arrumei no interior onde eu andava muito. Era uma ilha, né? É uma ilha ainda, óbvio. E eu arrumei um lugar para meu professor dar aula, cara. Assim, fui lá, contactei o cara, falei com o meu professor e tal. E os horários da faculdade dele mudaram e ele não pôde assumir aquela turma. E ele falou, assume você. Eu, caramba, você sei nem para onde vai e tal. E meio que assumi aquela aula ali. O meu primeiro aluno, o primeiro aluno que entrou no tatame, hoje ele é faixa preta. O primeiro cara que eu dei aula, hoje é faixa preta. Então, ali nasci um cara que como você, me falaram um pouco da sua personalidade, a gente bateu papo aqui também, gosta da perfeição das coisas, né? Aquela frase de que melhor feito que perfeito. Como eu estou conectado com a minha essência, com a minha paixão que é da aula, eu sempre quero ser perfeito, assim. Então, cara, essa frase melhor feito que perfeito, ela funciona em partes, né? Para você começar, eu até concordo que melhor feito do que perfeito para você começar, mas agora o problema é quando você tem assiduidade em fazer alguma coisa e busca a perfeição. Então, com certeza o perfeito é melhor do que o feito, né? É óbvio que é isso, né? Mas claro que é um processo para você buscar essa perfeição. Então, com a biomecânica foi exatamente a mesma coisa. Para mim foi a mesma coisa. Eu não me satisfaço com o que é bom. Eu quero ser excelente. Basicamente isso, seja aqui na nossa empresa também, a gente quer transformar uma empresa boa em excelente. Eu quero ser não apenas bom em biomecânica ou em como ensinar a biomecânica, mas excelente. E aí quando você passa a entender isso, essa frase ela fica meio quebrada, né? Melhor feito do que perfeito. Então aí meio que não. Então leva nas coxas que tá bom que pelo menos você tá fazendo. Não, eu não concordo muito com isso. No começo até ok, assim, porque às vezes você tenta fazer uma perfeição ou não. Eu quero ensinar a biomecânica, mas eu quero entender de todos os mecanismos. Cara, é melhor você começar. Faça primeiro e depois busque a perfeição. E aí com o prazo, com o tempo, vai chegando, né, nesse tem um percurso, ditado nessa espanhol que é perfeição. assim, parálises por análise. Você analisa tanto que você paralisa, sabe? Uhum. Então, realmente, em algum momento, a ação é mais importante que a perfeição. Porque a ação é o pontapé inicial para depois chegar na perfeição das coisas, né? Cara, mais que isso, tem até uma passagem. Eu gosto muito de ler a Bíblia no meu dia a dia, né? Então eu faço uma leitura diária também. E tem uma passagem em Apocalipse, não lembro exatamente o versículo, mas que fala que se vocês são mornos, eu hei de vomitar-te, né? Uma passagem que fala assim, cara, não seja morno, não seja assim mais ou menos em cima do muro, entendeu? Ou você é frio ou você é quente. Normalmente, coisas mornas a gente, né? Água morna dá ânsia de vômito, não. Ou tem que ser quente no chimarrão ou fria, né? Ou pelo menos, né? Mas agora a água morna, assim, realmente não é confortável, né? Então, não seja morno, cara, faça o seu melhor. Eu acho que é basicamente isso, assim. Eu sempre falo aqui para todo mundo aqui também da equipe, da Personal Trainer Academy, exatamente isso, cara. Eu considero que Deus não gosta quando você faz uma coisa só por fazer. Se é para fazer, faça o seu melhor. Dedique-se naquilo ali que você vai obter resultado. Do que ficar, né, nesse meio... E para nós, professores, quando buscamos a excelência, é bom para outras pessoas também, né? Uhum. Porque você ensinar biomecânica num nível alto, cara, o personal trainer vai atender num nível alto, vai receber melhor por aquilo. Quem foi atendido vai ter um serviço de melhor qualidade, vai se transformar, vai melhorar sua condição física, seu tônus muscular, sua estética, sua saúde. Então, quando funciona bem em cadeia. E quando funciona mediocremente, na média, funciona mediocremente para muita gente também, né? Em cadeia. Exatamente, em cadeia. E diferente disso, o que você me falou, que você buscou essa perfeição no teu atendimento lá em Aracaju, e que hoje você tem uma academia, mas que por muito tempo você deu aula em escola. E eu acho legal a gente falar sobre isso, porque tem muitos aqui que estão nos assistindo e que praticam lutas e que querem ser professores de lutas, e que tem esse objetivo de repente ter um espaço, né, um espaço de atendimento, um tatame bacana, mas normalmente começa-se, né, em escolas, começa ali sendo professor, buscando uma atividade na atividade complementar. A minha filha mesmo, ela fez quando ela tinha 3, 4 e 5 anos, ela fez judô na escola, agora ela mudou de atividade, a gente, né, deu essa preferência para ela escolher uma atividade e ela buscar outras atividades que ela gosta também.
E então você deu muito isso, buscou a excelência. Você me falou que você tinha mais de 300 alunos, 350 alunos em escolas. Sozinho, mais de 350 alunos. Eu não tinha ajudante, eu sozinho tinha 350 alunos. E com diversidade de situações, né? O ambiente, em um lugar era um, em outro era outro. A quantidade de tatames, numa escola era uma, na outra era outra. A quantidade de alunos. Todos esses lugares, estou pensando aqui agora, porque a gente está em Curitiba, né? Todas essas escolas e esses locais têm um ar-condicionado dentro? Não. Nem todos os lugares têm. Não? Nem todos os lugares têm. Quente, né? Aracaju é quente. Quente. E de kimono. Então, o que é que a gente propõe na pós-graduação, não é? É que nós não sejamos lineares. Porque respostas lineares não te tornam notável, você notável, como é a proposta da Personal Training Academy. Professor, quanto é que eu cobro a escola para dar aula? Sabe? Quanto é que eu cobro de cada aluno? Exame de faixa é gratuito ou é pago? Todas as possibilidades são possíveis. Eu posso deixar um exame gratuito, não cobrar o exame de faixa, de mudança de faixa, e ser muito injusto para o meu cliente, para o meu aluno. E eu posso cobrar R$350 por exame de faixa e ser super justo para todo mundo. Então as respostas e as perguntas não devem ser lineares. Como é que eu sei quanto eu cobro para uma escola, cara? Vamos entender aquele cenário daquela escola. Já tem esporte lá dentro? As crianças pagam quanto para fazer esporte lá dentro? Aí eu começo a descobrir aquele mundo. Quando eu descubro aquele mundo cabe para mim. Eu tinha um professor de física que era um fenômeno assim dando aula de física. É. Tanto até que ele abriu o próprio curso dele, é o que mais aprova em medicina e tal. Já não é mais física, agora ele tem um curso para Enem, para essas coisas, para concurso. E aí ele falava assim, quando eu comecei a dar aula, eu falava, não, mas eu dou aula assim, mas não tá sem vaga. Não, mas eu dou aula de graça. Depois que ele ficou bom na história, ele falou assim, não, só vou se vier me pegar em casa. Eu só vou se a aula for tanto. Então, isso é responder de forma não linear, é responder de forma complexa, né? Peraí, tu tá começando? Cara, vai lá e cede, sabe? Se faz importante para aquela escola. Depois você vai crescendo e você vai conhecer o ramo e você começa a escolher que salário você quer. Esse aqui dá para mim, esse aqui não dá. Como personal trainer, que vocês tão bem ensinam, a rota. Atendo um casal aqui, aí bivoto para o outro lado da cidade, depois volto para cá para atender mais um. Não. Cria uma rota, aí você vai otimizando as suas horas por dia, de receber melhor, de rodar menos. Né? Claro, e aí nesse caso a gente acaba direcionando mais alunos para uma academia específica, né? E eu acho que isso acontece com vocês também. Você acaba dando prioridade para algumas escolas, de repente, que tem mais alunos ou que tem mais alunos pagantes. Deixa eu fazer é interessante aqui a gente fazer essa conta, porque o que eu percebo, a dor do profissional que trabalha com lutas, é que ele quer viver das lutas, mas muitas vezes ele precisa de um outro emprego. Então ele faz Uber, ele trabalha num restaurante, enfim, faz alguma outra coisa para conseguir se sustentar. Não consegue se sustentar apenas com o trabalho em lutas. E quando você fala que você tinha 350 alunos, qual o valor médio de mensalidade desses alunos, o ticket médio? Como eu te comentei, que eram vários ambientes diferentes, imagina aí de 50 a 100 reais, sabe? De 50 a 100 reais, média 75, vai dar entre 80. 20 e 35 mil essa conta aí, mais ou menos. Exatamente. Então, cara, um bom salário para um professor que quer viver de lutas, é aquilo que você está falando. E você acha que, então, é mais fácil começar assim em escolas, digamos assim, se a gente pensar em salário, é mais fácil começar na escola ou se você tem uma academia de lutas, é mais fácil você, de repente... claro que tem muitos detalhes aqui que envolvem, né? Mas como é que começa e dá certo alguma coisa realmente mais fácil para o profissional? Sensacional te ouvir, André. E eu sei que você fez essa pergunta porque você era um personal trainer que também geria seu negócio, né? Então você tinha funcionário, e aí a conta agora muda, né? Você não gerencia só a sua vida, gerencia outros. Porque na escola, deixa eu até entender o sistema em escola, você tinha que pagar um aluguel para a escola, ou a escola te pagava um fixo, ou não tinha nada disso, você apenas vai lá no horário X, utiliza o espaço, cobra um valor de mensalidade do aluno. Como funciona isso normalmente?
O que eu vou te responder agora vai tranquilizar o professor que nos ouve, tá? Uhum. Tem escolas que te pagam fixo. Tem escolas que você recebe do aluno e tudo que você receber é seu. A escola fala assim, cara, eu quero que você cuide do jiu-jitsu, eu quero que você cuide do judô. Marketing, atendimento aos pais, satisfação dos alunos e tal. Eu não quero ganhar e não quero ter dor de cabeça com isso. Que ótimo, escola. Eu vou resolver isso para você. Tem escolas que cobram taxa anual para o aluno. Então, o aluno paga uma taxa anual mais em conta, pratica o esporte o ano inteiro, e aí você tem um game, né, cara? Você concorre com futebol. A gente ganha pro futebol nas escolas. Como é que eu ganho pro futebol, com jiu-jitsu, com judô nas escolas? Isso tudo a gente trata na pós-graduação, sabe? Que aula é essa? Que metodologia é essa? Que cria e mantém clientes, faz alunos chegarem e faz alunos permanecerem. Sobre a sua pergunta anterior, a primeira vez que eu fui abrir uma empresa, primeiro, a tentação que é se manter na informalidade. O professor de luta tende a não ter um CNPJ. Assim como personal, mesma coisa. É a mesma coisa, né? Só quer pegar o dinheiro, colocar no bolso, e aí não entende que é uma empresa, ou seja, não entende que precisa investir ali num branding, né? Ou seja, numa valorização da tua marca, numa logo, na tua vestimenta, né? Muitas vezes eu acredito que, então, assim como personal, eu acredito que chega muito professor, de repente com um kimono todo estourado, sujo, cara. De repente, numa escola de classe média alta, vai lá a mãe, não vai gostar muito dessa situação. E provavelmente isso acontece também. As pessoas vão te julgar pela primeira imagem, não conhece o seu dia a dia, não sabe se você lê um livro, se não leu. Então, assim, cuide da imagem verdadeira de dentro, mas cuide também da estética das coisas, né? A primeira vez, André, que eu fui no Sebrae para abrir uma empresa, já para sair da informalidade, porque o que eu vou te falar agora, você que é professor que está me ouvindo aí, vai te impulsionar a crescer ao nível de se formalizar, de ter um CNPJ. Cara, há 10 anos atrás eu tinha um cartão de crédito de 50 mil reais de limite, um cartão de crédito, um só, fora os outros. E era o cartão do BNDES, que você dividia para 48 vezes. 48 vezes. Era menos de R$1.000 a prestação. Há 10 anos atrás. Se um cartão de crédito hoje, de 50 mil reais, que parcela para 48, é sensacional, e há 10 anos atrás, como não era isso? Praticamente hoje 100 mil reais. 100 mil reais. Você compra o carro, você compra metade do apartamento no cartão BNDES, você reforma a academia toda, você monta uma academia nova de tatame, né? Ainda tem isso, né? Para montar uma academia de musculação, 200 mil reais, 300, 400, 500. Eu colocaria até quase que o mínimo, se você comprar bastante mas equipamentos. Estúdio, tal, né? Exato, um estúdio, 300 exato. mil e tal. Isso, exato, perfeito. Um tatame com 25 mil você monta. É uma estética bonita na parede, um lugar legal, e tatame que é barato. Então, aí eu descobri as vantagens de me formalizar, ter um CNPJ, movimentar aquele CNPJ, sabe? Aí os bancos abrem crédito para você. Projet era só para comprar maquinário, inclusive carro, cara. Você comprava um carro no Projet, é como se fosse sua mãe te dando, cara, eu vou pagar o carro todo para você, e você paga parcelado de 60 vezes, sem juros, é mais ou menos assim a conta. Fora que o percentual já é bem menor, né? Normalmente o percentual para empresas já é menor, né? Com certeza, e quando tem incentivos, e é sempre cíclico, né? Passa tempo sem incentivo. Quando vem um incentivo fiscal para a empresa, cara, tu navega fácil. Então, André, a primeira vez que eu fui no Sebrae, cara, animado, achando assim, cara, eu vou abrir a minha empresa. Já estava certo, local onde alugar, logomarca. Aí o Sebrae falou assim, qual o prazo de entrega dos seus fornecedores? Eu falei, não sei. Seus fornecedores vendem a prazo na primeira compra sua? Ou só à vista? Eu falei, não sei. Qual fornecedor seu te dá mais margem de lucro? Não sei. Eu falei, vá vender na sacola para você aprender tudo isso e depois abrir um CNPJ. Depois você volta. Cara, isso eu levei pro tatame, sabe, cara? Então a pergunta que você me fez, se é melhor escola ou academia, experimenta o mundo, assim, a profissão. Sabe o que é você ter 3 mil de aluguel da academia e aprendendo a dar aula? Tô aprendendo, não, vai pra escola, cara, que é o cara que paga o aluguel, o dono da escola que tá lá com os custos lá. Aí você aprende, acerta, erra. E outra coisa,
se organizar para pegar escolas, ou você dando aula, ou você gerenciando pessoas que você dê aula, no entorno de onde você tem ou pretende ter a sua academia. Porque você direciona aqueles alunos para a sua academia. A minha turma de atleta tinha 40 alunos numa turma só. Daquilo ali saiu campeão da seletiva de Abu Dhabi, saiu campeão brasileiro de jiu-jitsu adulto, que é difícil pra caramba, saiu campeão brasileiro de judô adulto. Porque você tem celeiros que selecionam atletas nas escolas e você contacta os pais, pai, seu filho tem um talento incrível e tal, e ele precisa de mais treino, eu tenho um lugar para isso. Então, assim, é pensar a vida assim, fazendo sentido, né? Coisa organizada, linkada uma coisa com a outra, e não agir pela paixão, agora vou abrir a minha academia, sabe? O Sebrae, eu fiquei com raiva do Sebrae, Rafa, nessa entrevista que eu fui. Saí de lá murcho, falei, poxa, eu vou se abrir e tal. Mas eles sabem o que estão falando, né? Fiz muito curso no Sebrae já. Inclusive, em 2011, eu emprestei R$280 mil e depois tive que emprestar até um pouco mais, cerca de 300 no total, 300 e poucos mil reais para abrir minha primeira academia, 2011. E exatamente todas essas perguntas que te fizeram, me fizeram também, só que eu tinha estudado sobre isso, né? Eu já era personal ali há uns 4, 5 anos, né? E já tinha estudado todas essas perguntas, porque quando eu sentei na mesa do BNDES aqui, que administra o dinheiro o BRDE, que administra o dinheiro do BNDES, eu sentei na mesa com uma economista, com uma advogada, com uma administradora. Eu lembro que eram 3 mulheres e um rapaz que também era um advogado, se não me engano. E eles me questionaram exatamente tudo isso. Qual é o prazo de entrega? Qual é o seu... point, e aí começa com alguns termos, né? Esqueci agora. Point break. Point, esqueci agora o nome, enfim. Eles vêm com alguns nomes... E vão te perguntando, que é basicamente, onde é que é o seu ponto de equilíbrio, quando é que você pretende fazer esse... qual é o prazo para você resgatar ou esse dinheiro voltar para sua conta, assim como qual a probabilidade de você pagar isso, quanto tempo de carência você precisa. Então eu pedi 1 ano de carência para começar a pagar isso. O investimento inicial foi alto também, eu tive que buscar equipamentos usados, a gente repintou os equipamentos, colocou tecido novos, então eles ficaram praticamente zerados, eram de marcas boas. R$200 dá para tudo, né? Exatamente. Naquela época, inclusive, é isso que eu tô falando, é porque a gente foi buscar equipamentos usados, né? Então, assim, a gente deu um jeito, tinha que fazer uma reforma, banheiro, algumas coisas assim. E é exatamente isso que o personal precisa entender, que quando ele para de ser personal e ele passa a ter um estúdio, uma pequena academia, normalmente, né, são pequenos espaços, ele deixa de ser personal para ser agora um empresário, para ser um administrador. Tudo isso ele precisa saber. Qual é esse... Quantos alunos você precisa ter para que você empate as contas? Isso aí chama o ponto de equilíbrio. Quanto que você precisa... qual é o seu tempo médio? Se você vai investir 200 mil, qual é o tempo que você espera recuperar esse investimento? Tudo isso é importante porque se você não tem tudo isso em mãos, inclusive o próprio banco não empresta o dinheiro para você, né? Como você falou agora, para você ir no Sebrae, não, eu vou abrir uma empresa. Cara, não abra empresa se você vai fazer isso. Por isso, esse mesmo formato que você falou de o professor começa na escola, né, para você entender um pouco desse processo, você não vai ter aluguel para pagar, né? Começa na escola, é a mesma coisa o personal hoje, que de repente não trabalha em academia e quer já começar com estudo de personal. É a mesma furada. Né? Não, cara, vai na academia, usa o espaço da academia ali, provavelmente você vai pagar uma taxa, né? Tem academias que cobram, tem academias que não cobram, mas você começa a ter alunos, começa a entender da fidelização dos alunos. Quando você tiver muito bom nisso, aí de repente buscar um conhecimento para abrir um espaço é o ideal. Que bom. Queria eu ter tido acesso a um papo desse quando eu errei lá, sabe, nas coisas, né? Tem escolas que você consegue convencer a escola, cara, a você ter quase que uma academia sua lá, um tatame seu lá. Eu fiquei 8 anos usando o galpão de uma escola. Eu que tinha chave. Para alguém usar o galpão da escola para outra finalidade, tinha que me perguntar se estava livre. Quer dizer, eu não paguei aluguel ali, eu não paguei IPTU,
eu não paguei energia. Eu abrilhantava a escola naquela comunidade. Eu fazia coisas importantes ali e a escola falou, cara, vale a pena ele não pagar isso aí porque ele faz a escola aparecer no bairro. Então, se seguir... Isso é papo por mentoria, né, cara? Uhum. O mentorando vai falar com você na sua mentoria, animadão pra cá. Calma, cara. Faz assim. O cara tinha me procurado aqui, que tinha acertado com 4 escolas para começar os trabalhos. Eu falei, você vai dar aula nas 4? Ele falou, não, eu vou colocar pessoas. Eu falei, quais pessoas? Porque dar aula para criança, cara, tem que ter um conhecimento específico para aquilo, senão desanda, não dá certo, esvazia a turma. E esse é o momento que a gente chega num papo interessante, porque dentro da nossa pós-graduação, a gente vai desenvolver um método, né, que é uma pedagogia faixa preta, para exatamente mostrar esse passo a passo para o professor de como ele começa, qual é o segundo passo, como ele aborda bem os alunos, os pais muitas vezes, porque aí você lembre-se que você vende para os pais muitas vezes e não exatamente para a criança. Claro que a criança mostra um interesse, mas você tem que agradar os pais muitas vezes, né? O aluno também, senão ele não fica, e aí precisa também de uma pedagogia específica, né? E é legal que você estava falando agora há pouco para mim que nesse teu primeiro contato com o judô não era nada amigável, Não. né? Como é que era essa... O contato de todo mundo com as lutas antes era um contato muito, muito bruto, né, meu amigo? Apagar é tipo você estrangular, a pessoa bater e você não soltar, ela desmaia. Nunca teve nenhum óbito por causa de estrangulamento. Uhum. Essa dose que a gente tanto fala da dose certa de exercício, né? Você bem fala nos seus cursos, na Personal Academy, Personal Training Academy. Que dose é essa, sabe? Essa dose de judô, de jiu-jitsu, de Wrestling, antigamente, é uma dose que era para poucos, né? O projeto muito militar, social... de repente? Muito militarizado, uma coisa muito violenta, muito... Tá, eu vou dizer o que é dose para você na prática, assim. Então, no projeto social onde eu fui aluno, entravam 40, ficavam 2. Mas e aí, como é que é projeto social, né? Aí não tem nada de social, porque se entra 40 a gente fica tá jogando 2... isso com a cabeça de hoje, né? Há 20 anos atrás era normal, não existia aula de luta que não fosse assim. Uhum. Todas as aulas de luta eram assim. Imagina ganhar uma luta, mas eu ganhei do jeito que meu professor não queria que eu ganhasse. Aí fazer 500 mergulhos, 500 flexões de cotovelo, porque não foi do jeito que ele queria que vocês ganhasse. Prepararam? E não era algo exclusivo de um tatame, não. Isso era da luta em geral, né? Então, a gente quer uma aula de lutas que sirva para todos, né? Como se fossem gavetas. A sua filha tem 6 anos, né? Uhum. Você é professor de educação física, uma referência mundial na educação física, André Albuquerque. Não te importa eu dizer para você que eu ensinei para sua filha uma raspagem de guarda fechada, assim. Eu falo, André, tudo bem? Professor Charles aqui. André, qual é o nome de sua filha? Lara. Lara, ela tinha pouca resiliência e pouca capacidade de suportar frustrações. E eu fui usando uma classificação de jogos que vai desde os jogos de cooperação a jogos de oposição. E dentro dos jogos de oposição tem disputa por território, disputa por objeto. E eu sinto, André, que ela se sentia mal em ganhar do outro. Ela achava que ela estava fazendo mal, ela não entendia aquilo como um jogo ou como um esporte. E eu queria te dizer, felizmente, que hoje ela disputa as coisas e não pessoaliza. Quando ela perde, ela fala assim, tio Charles, posso ir de novo? Parabéns, André, preciso contar com você sempre para que a nossa metodologia ajude a moldar para melhor a personalidade de Lara, tá? Estamos juntos aí. Cara, que incrível. Então eu não tô te falando do golpe, né, cara? Eu tô te falando do que o golpe e a nossa metodologia, o fato de eu ser pós-graduado, o que aquilo trouxe para mim de informação que contribuiu para sua família, né? Cara, incrível, hein? Eu chego a me arrepiar, assim, porque, cara, é exatamente isso. Quem é pai aqui sabe do que você tá falando. Que o que a gente busca é exatamente essa resiliência, essa força de vontade, né? Essa vontade de melhorar. Esses dias a minha filha chorou quando ela viu uma nota dela
Né? E isso que assim, a gente nunca falou nada sobre isso, então as primeiras provas que ela tá fazendo e ela tirou 6 numa prova. E aí ela chorou, desesperada, né? Tirou 6, valia 10. E agora, há pouco tempo, ela tirou 10 na mesma matéria. E aí ela fez questão de me mostrar. E eu falei para ela, e eu falei várias vezes para ela, inclusive, eu parabenizei ela, mas eu falei assim, filha, não é pelo 10. É pela sua transformação. É pela sua dedicação durante esse tempo. E é mais ou menos isso, né? As lutas, o esporte em si, e as lutas como, claro, vários outros esportes, né? Se a gente pensar que se a gente tem uma metodologia, assim como a gente tem na nossa pós, uma metodologia de ensino que respeita isso, um profissional que entende isso e que faz com que essa pessoa, né, essa criança, ela se desenvolva dessa maneira, para os pais isso, cara, não tem valor, assim, né? É imensurável, o valor. E é esse novo jiu-jitsu e esse novo judô e wrestling que nós não estamos preparados para atender. Ele está mais voltado à educação, à resiliência, essa antifragilidade, de repente, a saber ganhar e perder, como acontece no mercado de trabalho, como, né, ou o que vai acontecer com essa criança ao longo da vida. Então está muito mais vinculado a essa educação, não somente a parte das lutas vinculadas à parte de alto rendimento, por mais que a gente tenha na nossa pós-graduação também essa parte de alto rendimento, mas muito vinculada ao profissional, ao professor que quer viver, então, das lutas, ele saber um método específico de treinamento que vai fazer com que ele leve uma pedagogia interessante para o aluno, que ele leve uma evolução para o aluno dele e, claro, que ele possa viver das lutas. Basicamente é viver das lutas. E não sobreviver, não ter uma sobrevida. Viver das lutas, assim como você falou, cara, se a gente faz as contas, como você falou, entre 20 e 30 mil reais no salário de um professor que consegue ter mais de 300 alunos, de repente, em escolas, sem ter custo de aluguel, sem ter custo de funcionários, limpeza, né, tudo isso. E ele consegue, cara, viver muito bem, é um salário muito bom. E, ao mesmo tempo, você levar essa... Eu acho que aí transforma, né? Porque a intenção dos profissionais de luta, quando a gente fez as pesquisas, é que ele quer ter essa pedagogia, ele quer entender essa evolução do aluno dele, não somente em faixas. Agora você sabe fazer os golpes, você vai ser vamos fazer uma graduação maior. Não, mas na vida dele, né? Na criança, no adolescente, que ele tem um progresso na vida. Tem uma coisa importante da pós-graduação, né? Fica um legado. Não são só 18 meses. Aquele 18 meses muda a indústria mental. Uhum. A gente comenta que o professor que estiver no processo ou para cumprir a pós-graduação ou para fazer a extensão universitária, ele vai ser referência na região onde ele atua. Porque ele vai fazer diferente e os professores ao redor vão ver aquilo ali, vão ver os resultados e falar, cara, me ajuda que eu estou com essa dificuldade. Me ajuda que eu estou com dificuldade de atender crianças neuroatípicas, TDAH, autismo, enfim. E sobre essa história de fazer campeão, né? Para que Lara seja campeã de jiu-jitsu, de judô daqui a 15 anos, o primeiro e mais importante pré-requisito é que consigamos mantê-la treinando por 15 anos. Uhum. E se eu não souber tratar ela como criança agora, se eu não tiver método para isso, o desejo de ter a campeã lá, ele vai por água, porque me embananei no processo ali. Aí o professor se frustra porque ele perde um aluno e perde ali uma remuneração para ele e perde um futuro atleta, de repente, que vai disputar algum campeonato, que vai se divertir com isso, porque querendo ou não, a gente se diverte, né? O foco quando eu joguei basquete por 8, 9 anos era exatamente isso, era estar perto dos amigos, se divertir, né? Vou aproveitar esse momento aqui, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, seja no YouTube ou seja pelo Spotify, pelos nossos meios de comunicação via áudio, que a gente está com as nossas matrículas para pós-graduação em Jiu-Jitsu, Judô e Wrestling. As matrículas estão abertas ou nós estamos com lista de espera, dependendo de quando você está ouvindo esse nosso podcast. Então clique em algum lugar desse vídeo, embaixo vai aparecer um QR Code, enfim, para que você tenha acesso à nossa pós-graduação em Jiu-Jitsu, Judô e Wrestling, que o professor Charles Nardelli aqui é um dos nossos professores e convidou um time de grandes profissionais, né, um sucesso de profissionais para estarem próximo da gente nesse projeto, falando desde a escola ao alto rendimento, né? E é basicamente isso, é para o profissional que
é formado, é graduado ou não é graduado, então é interessante a gente falar sobre Tem isso. nível superior ou não tem nível superior, Exato. é para você. Seja formado aquele faixa branca que já ajuda o professor. Queria eu ter tido isso. Exato. Meu professor fez uma pós-graduação, cara, e eu ficava tietando isso, sabe? Uhum. Ele viajava da nossa cidade para o Rio de Janeiro. Flávio Canto era um dos professores da pós. E eu ficava falando para eu ficava vendendo para todo mundo. Meu professor vai estar sem dar aula essa semana porque ele está na pós-graduação e tal. Que legal, é um orgulho. E eu ficava ansioso para vê-lo voltar, para ver o que é que ele ia mostrar que ele aprendeu, sabe? Cara, isso deve ter 20 anos. E é legal a gente abrir Hoje eu essa lembro opção. que ele me mostrou que ele aprendeu com o Flávio Canto. Cara, o que meu professor falou para mim que ele aprendeu com o Flávio Canto, eu sei fazer hoje, se tiver vontade também aqui. O quanto aquilo foi forte, sabe? Aquela energia ali. E elevar o nível dos tatames, né? Então, e o legal é que para você, como você está falando, se você não é formado, né, quem está nos ouvindo que não é formado, e no teu caso aí, quando você estava começando, a gente abriu essa opção também como uma certificação. Então não é uma pós-graduação, né, não recebe o certificado de pós-graduado, porque obviamente para você ser pós-graduado você precisa ter uma graduação em alguma área, né, normalmente em educação física, fisioterapia, mas para quem não tem graduação também está disponível a certificação para que ele, já que hoje é possível, né, um profissional, normalmente faixa preta, não sei se é só faixa preta, aí você pode me dizer, normalmente é o faixa preta que dá aulas em tatames, né, em espaços, mas que não necessariamente é formado em educação física. Tem que ser faixa preta para ser professor ou não? Essa é uma pergunta boa, tá? Para dar aula de lutas não tem que ser formado em educação física, ponto. A luta é uma cultura corporal do movimento que antecede a formalidade da educação física. Então, dança, lutas, você não precisa ser formado em educação física para dar aula. Sobre dar aula, ser faixa preta ou não, o mercado está cada vez se profissionalizando mais. E aí, o mercado filtra pela capacidade do professor. Às vezes você é um roxa, mas você tem Cara, são 18 módulos. Essa é a nossa... Obrigado. São 18 módulos. Sabe aquele cara que você vê no Instagram e você é tiete dele? Mário Reis, Barbosa, Marcos Agostinho do judô. Não, ele vai estar ao vivo com você, ele vai te chamar pelo nome. Professor, cara, eu tenho um aluno que quando a mãe está assistindo o treino, ele é diferente, a criança, quando a mãe não está, o pai... Então não é mais você no Insta pegando dicas rápidas, é você pegando a ciência da coisa com cada um desses grandes nomes que estarão lá. Qual escola não vai te aceitar, cara, com um certificado desse de uma certificação tão completa, 18 meses, né? É isso, né? Imagina, então, não, eu não sou só um faixa preta nesse caso, né? Normalmente são os faixa pretas, mas não sou só um faixa preta, mas eu tenho toda uma metodologia, sou certificado ou pós-graduado com uma metodologia específica de ensino. Eu acho que isso que é bem legal, que faz com que a criança evolua de um ponto A a um ponto B, passando por essas etapas, né? Dentro obviamente, das etapas de treinamento. Eu acho que isso que é bem legal. Enquanto a minha caixa de ferramentas for só golpe, eu estou no antigo jiu-jitsu, no antigo judô. É o golpe para uma finalidade maior na vida das pessoas, inclusive fazer campeão. Então, quanto mais eu aumento a minha caixa de ferramentas, como professor de jiu-jitsu e de judô de Wesley, mais eu tenho a chance de transformar vidas. Então vamos lá, eu estava dando aula um sábado desse, e eu fui dar essa aula especificamente porque a gente tinha uma criança naquela aula que o pai relatou para a nossa equipe que a criança estava fazendo acompanhamento psicológico há alguns meses e sem evolução. E o problema daquela criança era a falta de resiliência. A mínima frustração ela não conseguia suportar. Por exemplo, propositalmente, eu coloco uma atividade aqui que é todo mundo contra o relógio. Cara, perdemos todos ou ganhamos todos. Nem isso essa criança suportava. O que dirá perder para o outro? Cara, o outro me imobilizou, me deu uma queda. Impossível. E aí, para resolver esse problema, eu fui para essa aula, que era de um dos nossos professores, para analisar a situação. Né? Aí, estava lá Aí eu liberei para beber água, aí o pai levanta da cadeira, estende o braço e entrega a garrafinha pro filho. Aí eu falei, olha, isso ali já é um sinal, sabe? E aí
esperou o filho beber água, pegou a garrafinha, sentou de volta, guardou. Aí eu falei, pai, eu não estou dizendo o que acontece no seu lar, porque eu sei muito pouco, mas às vezes a criança ela reina em casa, em detrimento até do conceito de família, por exemplo. A sala está semanalmente cheia de brinquedos. A sala é um ambiente comunitário da casa. E o senhor não pode encher sua sala de livros, eu não posso encher de livros, porque tem outras pessoas para usar. A criança também não pode encher a sala de brinquedo. Então, quando a gente regula a vida para ela ser saudável, o que é uma vida saudável? O senhor chega em casa uma sexta e falou o seguinte, filho, faz favor, papai quer assistir um filme com mamãe. E tem duas coisas que eu preciso resolver enquanto eu tomo banho. Nenhum brinquedo na sala e quando eu for assistir filme, barulho zero. Eu tô criando um cidadão, cara, o lutador que eu quero, o campeão que eu quero, porque falei, pá, hoje é sala de pai e da mãe, eu já não vou espalhar brinquedo aqui. Então a gente cria um tiranozinho às vezes, sem perceber em doses homeopáticas. E eu falei, pai, posso te dar uma sugestão? Eu vou liberar para beber água daqui a 10 minutos. O senhor, ao invés de sair da cadeira e estender o braço para entregar a garrafa a ele, o senhor bota a garrafa na mochila e bota a mochila longe do senhor e fala assim, eu acho que a garrafa está na mochila. Quando acabar a aula, o pai, professor, muito obrigado, viu? Eu já falei para minha esposa no WhatsApp e vou falar com ela de novo. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou mudar as coisas na minha casa e vou mudar aqui no tatame também. Então a criança, sabe, de onde veio aquela fragilidade que está fazendo, inclusive tão grave que eu tenho que levar para a psicóloga, sabe? Será que veio da criança ou é do entorno? Como é que o golpe pode ajudar nisso? Desde o pequeno elogio ao pequeno avanço. Gente, fulano aqui vai mostrar pra gente o que ele fez. Bata aqui na mão do tio. Sensacional. Eu tô encorajando ele. Mas daqui a pouco eu vou dizer assim, ei tio, perdeu, tá? A luta acabou. Senta ali para se preparar para a próxima. Eu disse perdeu de propósito. Foi uma dose de frustração ali. Para eu sentir como é que ele tá. O padrão saudável é, tio, posso ir com ele de novo? Esse é o padrão saudável. E André, eu vou vender a luta como algo diferente, tá? A gente sempre fala que os esportes trabalham isso, bota seu filho no esporte. Não, bota seu filho na luta. A luta tem uma herança ancestral. E a ancestralidade molda comportamentos. Para lá e para cá. Tá, vamos lá. Nós compramos muito por gatilhos mentais de escassez, de urgência. Últimas unidades. O gatilho mental da prova social. Cara, se André disse que esse curso é bom, eu vou querer, porque André é uma autoridade no assunto. Esses gatilhos mentais são nossos da época da caverna. A gente está aqui numa fogueira aqui e o líder da nossa tribo saiu correndo para lá, cara. Eu falei, meu amigo, eu não vou nem perguntar o que foi. Ele é o líder e ele correu para lá. Para lá é a melhor fuga, eu não sei nem o que está atacando a gente. A autoridade manda nas coisas. Prova social. 10 pessoas correram para ali na hora da fogueira à noite. Cara, deve estar vindo um leão. Não vou nem olhar se viu um leão. Correram 10 para lá, lá é o lugar que eu tenho que ir. Então, ao tempo em que os gatilhos mentais são heranças ancestrais nossas e norteiam nossas decisões diárias para comprar uma geladeira, comprar um tatame e tal, a luta também é ancestral para disputar o território, disputar a fêmea. Então, na luta, ali é uma terapia, cara, para equilibrar as coisas. O vaidoso baixar um pouquinho, o individualista se tornar mais participativo. O apático, o tímido, se tornar agressivo e não violento. Agressivo, ímpeto. Disputar as coisas, mas com regra, com honestidade. Chegou na parede, eu paro. A sua saúde é mais importante do que eu vencer você no estrangulamento que já está quase na parede. Então eu prefiro estudar, e a gente faz isso, para vender a luta como algo diferente. Assim. É muito mais transformador, porque mexe com a ancestralidade. Uhum. Por que dói tanto numa criança tomar uma queda, cara, e não dói tomar um gol? Sabe? Porque tem algo lá dentro que é remexido com a luta, e a pós-graduação vai nos preparar para pegar essa ferramenta forte e ancestral e trabalhar para buscar o melhor de cada pessoa, sabe? O que quer emagrecer, o que está com depressão. Cara, estão começando a surgir aulas de personal, de jiu-jitsu, de judô, mas ainda é desconfortável para o professor dar aula de personal, sabe por quê?
Porque o modelo que a gente tem de aula é grupo, luta, posição, rola. E aí, como é que eu faço uma aula de personal agora? Cara, conheci um amigo esses dias, fui jantar com o Aurélio Alfieri, que alguns já até fiz um podcast aqui com ele, e fui jantar com ele, ele levou um amigo, o Igor, e ele me falou que tá com uma pequena sala em que ele faz um personal de lutas e às vezes com pessoas normalmente próximas, amigos ou da mesma família, 2, 3 ali ao mesmo tempo numa sala pequena fazendo isso, né? Como se fosse um pequeno estúdio de personal e ao invés de ser um treinamento se puder me funcional, apresentar ele, eu queria musculação, fazer uma live com ele, alguma coisa com assim. certeza, com ele certeza. É de judô ou de jiu-jitsu, ele? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. E então tá, eu até vejo assim como uma, eu acho interessante também esse modelo, porque tem gente que é um pouco mais reservado, né? O que é um atendimento um pouco mais especializado, ou até eu vejo até em relação a mulheres, né? Então muitas vezes a luta tem esse negócio, né, de corporal, luta corporal, então não sei se é um professor, isso você veja, até desconheço esse tipo de formato, né? Porque aí sempre a mulher vai lutar com mulheres ou existe esse respeito, necessariamente precisa existir o respeito e para ter uma luta entre homens e mulheres também. Como é que funciona isso daí? Porque, sei lá, vou jogar um vôlei, eu posso jogar em duplas mistas e tudo mais. Como é que funciona isso nas lutas? É um crime, é um pecado alguém no tatame usar aquele ambiente para flertar. Assim. Uhum. Porque eu, que sou faixa preta, a Rafa, que é faixa preta, todo mundo tem mãe, tem esposa, tem irmã, sabe? Então, assim, eu não posso criar um ambiente que a minha mãe não poderia estar, nem minha esposa. Então, ali é super rigoroso, assim, o respeito é uma cobrança de todo mundo, não precisa nem cobrar, porque a energia dali já é de total respeito. Só que a gente entende que essa informação é sabida por nós que somos da área. Você, por exemplo, não treina jiu-jitsu nem judô, não sabia da força desse respeito que tem ali dentro. Sobre essa perspectiva, vale criar turmas iniciais só para as mulheres, sabe? Pequenos grupos e tal, para elas, depois que entrarem, entenderem isso. Exato, eu penso a mesma O coisa. esposo ir lá assistir e falar, cara, não, aqui é respeitoso. Eu quero muito que, por exemplo, a minha filha faça, a minha esposa faça, até pela segurança, defesa pessoal, mas aí não sei como funciona. Então é interessante a gente estar falando sobre isso, até para aqueles que estão nos ouvindo e que querem começar, né, gostam dessa perspectiva, que comecem a fazer que você busquem, né? Você me fez lembrar de um episódio, eu dando aula para adolescentes. E uma das meninas veio com a blusa muito colada e decotada para treinar, né? E aí eu falei em off, chamei num canto e falei, olha, não dá para vir com essa roupa. Outro dia você se policia, vê se alguém tem alguma blusa sobrando na camisa, você veste por cima. Ah, professor, desculpa, não sabia e tal. E eu vi os outros adolescentes, os meninos, comentando, cochichando e tal, meio que flertando com aquilo, né? E acabou a aula, eu falei, meninos, façam um favor aqui que eu quero conversar com vocês rapidinho. Quando todo mundo sair, eu quero conversar com vocês. Eu não expus o episódio, né, para não ficar feio, mas falei, galera, eu preciso da ajuda de vocês. Esse ambiente aqui tem que ser um ambiente que a sua mãe, a sua irmã, a sua namorada vem aqui. E esse ambiente só vai ser assim se a gente fizer esse ambiente junto. Então aqui não existe saia curta, não existe ninguém nu, nada. Aqui é todo mundo treinando, mulher, homem. Eu não vou comentar de ninguém, nem você e tal. Os meninos, aquela lição ficou, sabe? Então é muito de formar o caráter também, sabe? Fortalecer legal esse posicionamento, né? Você, com certeza você coloca isso nas suas aulas, até para quem está começando. Ah, eu quero ser professor, estou começando, mas eu já preciso moldar, né? Eu já preciso já iniciar o treinamento com esses valores. São valores que a gente não entrega, né? Assim como a gente tem nossos valores aqui na Personal Trainer Academy, a gente escreve na parede, é mais ou menos isso. Já coloca os valores já desde o começo, já corta pela raiz, né? Não deixa fazer brincadeira e tudo mais, né? Agora, você sabe que a gente tá falando de jiu-jitsu, você falou que você é faixa preta em jiu-jitsu, e eu tô curioso aqui, quem tá nos assistindo vai conseguir ver, mas você não tem aquela orelha de couve-flor, pelo que eu tô percebendo aqui, professor. O que é isso? É quando o cara não treina muito, quando o cara suga, né? Porque dá pra fazer uma punção, não é? Qual que é a pegada aí? Por que a tua orelha não tá de couve-flor ainda? Eu brinco com a galera e falei, cara, eu não apanhei muito, as pessoas não passam a minha guarda. Uma das coisas que estoura muito a orelha existe uma guarda no jiu-jitsu, que é as pernas estarem assim, e quando você vence as minhas pernas e me prende de alguma forma, você passou a minha guarda.
Eu já senti a orelha incomodar em alguns momentos e tal, mas nunca estourou não, mas treinei muito, viu? Treinei muito. Então, normalmente, quando a orelha tá muito inchada é porque o cara foi muito judiado. É mais ou menos isso. Até às vezes ele mesmo atacando alguém, ele usa muito a cabeça para cabeça. atacar ali, né? Eu não consigo entender porque que eu não estourei a orelha, não. Talvez porque não tomei muita pressão, E né? pelo que eu sei, e pelo que eu já aprendi, é mais ou menos isso. Quando estoura, a orelha já fica inchada, e aí você consegue fazer uma punção. Você Se pode não colocar... cuidar e deixar acumular, cara, aí fica... Ela fica... prejudica a audição, né? Às vezes sim, viu? Né? Às vezes sim. Dependendo do... Sim. Mas não dá pra puxar, dá pra sugar ali. É sangue, basicamente, que fica quando sangue, faz isso? basicamente, é. Enfia uma agulha ali e Isso faz a aí. punção. Isso aí. Eu cheguei a fazer uma vez só. E tem gente que, quando sente que a orelha tá ficando ruim, aí usa protetor, né? Uhum. Então nunca estraga de vez. Uhum. E tem gente que não, que deixa rolar. E num dado momento da história do jiu-jitsu... Tinha que ter essa orelha. Não é que tinha que ter não, cara. É que era um artigo de luxo, tipo assim... Não, cara, eu tenho... mostrava e o cara só. ficava em casa esfregando no sofá. Esfrega no sofá pra Eu ficar com a sei orelha de pessoas que couve-flor. fizeram isso. O cara faixa azul, hoje é preto. Aham. Mas ele esfregava pra dizer que ele era casca grossa. Você sabe que eu tenho um amigo, Já não sou Rafinha. bonito. Rafinha Ribeiro, se estiver ouvindo aqui, ele vai saber. Cara, Rafinha Ribeiro falou pra mim que uma vez ele tava surfando em Pipeline. E a gente tava falando de surf agora há pouco. E ele falou que quando ele entrou, e aí o cara deu uma olhada, né? Ele surfando, deu uma olhada na orelha dele, falou jiu-jitsu, é o Brazilian Jiu-Jitsu, né? E aí ele falou que sim e tal. E aí os surfistas foram um pouco mais amigáveis com ele, porque Pipeline tem um localismo muito forte, né? Você não consegue simplesmente entrar lá e sair surfando, né? O cara tem que permitir que você entre na onda. É basicamente isso. Ele falou que os caras foram amigos dele e acabaram até deixando ali, né? Ó, vem pra cá e vai que é tua essa, né? Mais ou menos isso. Então tem um lado também do jiu-jitsu junto com o surf, né? Que surgiram mais ou menos na mesma época. Acho que não daria pra separar e tal. É? Muitos lutadores de jiu-jitsu, a exemplo da família Gracie, eram muito do surf também, né? Então, o surfista era convidado a treinar jiu-jitsu, o cara do jiu-jitsu ia pro surf, e essas tribos andavam e andam muito juntas. Meu professor de jiu-jitsu é apaixonado por surf, cara. E o surf traz muitas qualidades para ele como lutador, de propriocepção, de estabilização, sabe, cara? Consegue estabilizar ali as coisas. E com certeza isso é do surf, porque não é só ele que tem esse diferencial. Eu sinto no treino que quem vem do surf vem diferente, sabe? Vem com a condição física diferente. Os caras magrinhos às vezes, mas um magrinho, cara, difícil de fazer as coisas porque... tem muita estabilização, muita propriocepção e as coisas não pegam. A habilidade também para se desencaixar das coisas e tal. Muito bom. André, eu vejo você falar de biomecânica na educação física e talvez você é um dos caras que mais contribuiu com a evolução da educação física no Brasil. E eu vejo você falar das coisas, dos ajustes, né, cara? Supino, eu venho até aqui, eu desço até aqui, o agachamento, 90 graus ou 90 graus... é mais pressão do que eu fazer profundo. Mas se eu não tiver com curvatura na lombar, eu posso fazer profundo e tal. E eu fico pensando, na luta padrão como é, né, o jiu-jitsu judô antigo, sem olhar nada disso aí de biomecânica, a gente já faz carregando o peso do outro, sabe? Uhum. Numa entrada de golpe, eu faço 20 vezes aquilo, 50 e tal. É porque quando a gente vai para a área esportiva, você já mantém, né? Você sabe que os torques, né? Ou quando você, por exemplo, só o fato de você flexionar os joelhos e manter uma base, você reduz o seu centro de massa, fica mais próximo da sua base de apoio e você acaba tendo mais estabilidade, né? Então é basicamente isso. Por isso que em todas as lutas que tem, vocês chamam de grappling? Grappling, luta agarrada. Judô, jiu-jitsu, agarrado, isso, exatamente. Você precisa entrar já meio bem flexionado, né? Para justamente você estar mais próximo da base. Então, em esportes assim de alto rendimento, que você começa a perceber isso, você já começa a usar a biomecânica a seu favor sem saber, né? É mais ou menos isso. Até inclusive nos próprios golpes. Chave de braço, mata-leão. O que você precisa fazer ali? Posicionar o seu braço de uma maneira que você gere uma facilidade, o seu braço potente, vamos considerar assim, né? E o braço resistente, então, digamos, se eu considerar o outro,
como eu tendo vantagem. Eu preciso segurar em uma região que me gere vantagem em relação ao outro, seja da base de apoio, seja de um golpe específico. Então a biomecânica e luta também está colado uma coisinha na outra, né? De pensar em benefício da biomecânica direto para a luta. Se eu convidasse para o meu tatame hoje, assim, para aula de adulto, assim, cara, o que é que você contribuiria de biomecânica, de mobilidade para minha aula hoje, assim, sabe? Porque se eu sigo o padrão do esporte e o padrão do judô, jiu-jitsu, eu posso estar fazendo alguma coisa bem lesiva com o meu aluno, sabe? De ângulo para as coisas e tal. Como é que você vê isso aí Porque eu assisto suas aulas e eu fico, caramba, véio, a luta precisava disso. Nós da luta precisávamos ouvir sobre isso e tal. Ao mesmo tempo que a biomecânica, ela aplicada nesse alto rendimento, ela já é aplicada, como eu estou falando, buscando os melhores torques, buscando o centro de massa, o posicionamento de estudo. Ao mesmo tempo, esse amadorismo, digamos assim, muitas vezes, de esportes como as lutas, muitas vezes, né, feitos por faixas pretas que não são formados, graduados em educação física, eles sabem muito do esporte, né, a gente tem que reconhecer isso, mas muitas vezes não sabem muito da questão articular, patológica, não é verdade? Então, o que a gente pode unir bem da biomecânica relacionada às lutas é exatamente isso. Você precede a luta em si, você ter um corpo hábil para fazer aquilo, forte o suficiente para vencer aquilo, né? E eu sei que a gente até vai falar disso aí, num momento de uma posição específica, com uma exposição articular específica, você rompeu o seu peitoral maior. Isso, claro, não é do jiu-jitsu, não é do judô, é multifatorial, sempre é multifatorial, lesões desse tipo, assim, mas é exatamente isso, é a gente buscar através do treinamento, da biomecânica, da mobilidade, do treinamento de força que pode ser feito durante a própria aula de judô e jiu-jitsu, como preparação, buscar algumas habilidades articulares para você se resguardar, né? Para você ter uma segurança articular, uma prevenção de lesões durante o treinamento. Eu acho que a biomecânica, o foco da biomecânica nas lutas é exatamente esse. E a gente precisa aproximar essas duas áreas. Você não concorda comigo? Concordo. Eu, quando assisto as suas aulas, eu falo, cara, isso aqui tinha que estar aqui. Isso aqui tinha que estar aqui. Porque, às vezes, tem uma técnica do jiu-jitsu que eu tenho que estar com isso aqui flertido. Mas eu estou com isso aqui flexionado, que já aumenta a sobrecarga na lombar. Mas o adversário está deitado no chão e está me puxando. E eu tenho que posturar, sabe? Isso é básico para o jiu-jitsu. Mas para o ser humano atual já não é básico, já é avançado pra caramba. É muita carga naquele vetor lá para a musculatura sustentar, né? Então, nós precisamos visitar mais as suas aulas para tornar as pessoas com a vida útil longa no tatame. Até porque quando a gente está falando de alto rendimento, quando a gente está falando do esporte em si, a gente acaba se submetendo o corpo e as articulações a um risco maior. Mas quando a gente está falando de crianças, adolescentes, de uma pegada um pouco mais inclusão social, mais defesa pessoal, a gente não precisa necessariamente qualidade de vida, a gente não precisa, de repente, alguns golpes, a gente pode evitar, né, no tatame ali, de repente você fala, cara, esse aqui não vamos fazer agora. Eu vou te dar um exemplo prático disso, o André. Tem golpes que eu tenho que saltar no jiu-jitsu e no judô, tá? Só que eu salto lutando com você, concorda? No meio do meu salto, você pode fazer um movimento com as mãos. E a minha aterrissagem daquele salto já tem que se calcular, porque no meio do trajeto você fez uma... Mas como é que eu mostro um golpe que tem que saltar uma passagem de guarda se a pessoa não fez saltos no nível mais básico para preparar as articulações para aquilo? Pliometria básica, de repente. Pliometria básica. E se não teve no salto mudança de direção? Porque uma coisa é eu fazer em linha reta, depois eu volto, faço com mudança de direção, depois eu volto, faço com imprevisibilidade, né? Eu jogo uma bolinha de reação que eu tenho que me deslocar para onde a bola for. Aí eu comecei a me preparar para passar uma guarda saltando, né? E a gente da luta, nós estamos desprovidos do que você ensina, que é biomecânica, funcionalidade para as coisas. E se eu estou desprovido dessa informação, eu não estou no nível pós-graduação, padrão pós-graduação, padrão extensão universitária, eu vou pensar na luta. E na luta é simples passar a guarda pulando. E a sociedade hoje é muito menos treinada, muito menos
Chega muito menos preparado. Tem que pensar nisso, né? Chega um cara com 35 anos que nunca fez lutas para uma aula de lutas, e aí tem gente que fala o seguinte para mim, né? Não, professor, fazer um agachamento profundo é natural, porque a gente, né, se a gente pegar a nossa ancestralidade, a gente por milhares de anos a gente fez agachamento profundo até para, sei lá, para evacuar e tudo mais, realmente, mas aí você pega um cara de 35 anos ou um salto, como você falou, há quanto tempo ele não faz um salto? Ele não salta nem para subir um meio fio, né? E você fala, não, o salto é natural, o salto realmente é natural, mas ele precisa ser resgatado. Então, essa pedagogia, esse método de treinamento, esse percurso que ele precisa percorrer durante o treinamento é essencial. E isso é basicamente como você está falando. Nas lutas, você sabe que você pode saltar para fazer um golpe, mas com um curso específico, né, uma pedagogia específica, um método específico, você entende também um pouco desse passo a passo. Cara, não dá para eu saltar para fazer um golpe sem antes eu aprender a saltar. Mais do que aprender a saltar, é aprender a aterrissar. Porque até agora há pouco tempo teve uma lesão do joelho do Neymar, né? Eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro de um segundo caso semelhante do salto do Cristiano Ronaldo, que ele salta, quando ele cai, né? Um salto bem alto num gol que ele fez, é um vídeo que foi bastante difundido. E quando ele cai, ele aterrissa de um jeito bem diferente do que o Neymar fez. E, cara, são atletas treinados, fortes para aquilo, e mesmo assim houve a ruptura de ligamento cruzado anterior no Neymar e não houve no Cristiano Ronaldo. Claro que, mais uma vez, é multifatorial o motivo da lesão em si, mas a forma com que ele faz a aterrissagem e a forma com que ele faz o movimento de quadril e tudo mais, é isso que eu tô falando. O treinamento para você aterrissar, ele é fundamental. Então, para uma pessoa que está indo para as lutas, assim como para uma pessoa que está fazendo um crossfit, que a gente fala isso, né? O crossfit, ele pode ser alto rendimento, como ele pode ser lazer, para eu emagrecer. Então, assim como vai para lutas, vai para o crossfit, eu tenho que aprender a saltar. Eu não posso saltar numa caixa no primeiro dia de aula, porque, como eu falei, eu não salto nem o meio fio. Não faço nem um saltito de corda, vou saltar numa caixa? Claro que não. Então, essa progressão ela é fundamental. Você falou uma palavra aí que assim, vou apertar a sua mão. Por favor. Você falou resgatar, cara. Como estudar é bom, né? No nível pós-graduação, você imagina eu falar para um aluno faixa branca que voltou agora. Falando, eu senti muita força em você, você deve ter um lastro de esporte ou de genética aí. Você é muito duro, já branca. Mas eu preciso resgatar em você alguns padrões de movimento, saltar melhor, agachar melhor, para conquistar o direito de lutar, sabe? De lutar bem. Olha quanto foi forte essa sua palavra resgate, né? É natural, né? Mas eu não tô com esse padrão natural mais, eu tenho que resgatar. Qual aluno que a gente recebe hoje que não tem que resgatar? Às vezes o cara tá até fisicamente bem, você olha assim... Tá, mas os únicos que de repente não precisa resgatar são as crianças ali de 4 anos, né? Essas já estão com um padrão motor, já pulam, já brincam, né? Já fazem tudo isso. Agora, qualquer pessoa acima de 20 e poucos anos, você precisa resgatar. Porque já está há muito tempo parado, já está há muito tempo sentado, já está com uma postura inadequada, enfim, já não agacha profundo há muito tempo, já não salta há muito tempo, não empurra, não puxa com força há muito tempo. Então, tudo isso ela precisa ser resgatado, né? Precisa ser estimulado novamente. E, cara, falando nisso assim, olha, eu treinei, joguei basquete por 8, 9 anos, e aí eu passei a surfar, que é o esporte que hoje eu mais gosto, ando de skate para surfar, na verdade gosto do skate, mas é mais para manter a prática do surf. E vou começar uma luta. Aí você tá me incentivando. Quero ver André com a orelha estourada aí. Aí, ó, não, daí não vai dar, cara. Minha orelha já é muito grande, olha. Olha só, será que minha orelha, por ser meio pra frente assim, é pior pra mim ou será que não, hein? O que você acha? Não sei, cara. Não vejo tantas pessoas estourarem a orelha hoje. Eu vou fazer uma massagem aqui na minha orelha, olha, pra ela já acostumar. Vou falar pra Rafa que você falou. Tem provas, eu vi que você vai treinar a luta. A gente faz às vezes um sumozinho aqui dentro do escritório, que você já viu, né? Daqui a pouco a gente vai tirar as câmeras aqui, você vai fazer um com a gente. Professor, olha só, já passou de 1 hora aí do nosso podcast, uma conversa muito boa, a gente falando sobre
esse tema tão relevante, né, para os profissionais que querem trabalhar nessa área, ou para as pessoas que de repente até têm um pouco de preconceito ainda com as lutas, né? Porque eu acredito que ainda há esse preconceito quando a gente fala, né, do treinamento para mulheres, para crianças, muitas vezes, porque o professor ele precisa realmente entender desse processo, precisa ser um bom professor, não apenas o faixa preta, como a gente está falando, ele não precisa entender apenas de golpes. O que você falou aqui, você deu aula aqui para a gente de eu não quero aprender a dar exatamente um golpe, mas eu quero muitas vezes chegar para um pai e falar assim, pai, não entrega garrafinha de água para o seu filho, né? Que isso vai fazer mais bem para esse seu filho do que você simplesmente aprender a dar um golpe em si. Ele vai aprender de repente, a ser um pouco mais esforçado, um pouco mais, como eu posso dizer, mais... A aula de lutas é aula de lutas no padrão pós-graduação, tá? A gente não pode garantir que a aula de luta vai ser isso, não. A formação do professor, do instrutor é muito importante para isso. É um microecossistema da vida. Então, o trabalho em equipe. A gente coloca um trabalho em equipe ali e a gente percebe que tem criança que só recebe diretriz. Fulano, pega aquele tatame. Agora pega a faixa. Ele sempre... Aí eu falo para a mãe, tudo bem. Detectamos aqui em algumas aulas que Joãozinho, ele é muito parceiro, muito prestativo, mas a gente precisa dele um pouco mais autônomo, mais independente. Isso, autonomia, liderar, era essa palavra que eu estava buscando. Autonomia. Ele liderar, ele é muito bom sendo liderado, assim, cortês, mas eu preciso dele com mais ímpeto para liderar aqui. Eu vou conduzir algumas atividades nesse sentido e vou te dando feedback ao longo do tempo, tá, cara? Qual o preço de uma aula dessa, sabe? Chegar um novato e falar, João, ensina para ele como é que entra no tatame, por favor, aquele negocinho que bate as duas mãos e tal. Conto com a sua ajuda, tá? Eu tô empoderando o João para ele começar a liderar, sabe? Qual o preço disso? Porque é uma coisa que eu tô ensinando em uma aula, em um mês, em dois, e fica pra vida, entendeu? Mas o que você tá falando é o professor que sabe da educação. A caixa de ferramenta lá, sabe? Isso. Que antecede o golpe, né? Exatamente. A pós-graduação vai aumentar a caixa de ferramenta. Antecede muito o golpe. Tô achando, assim, fantástico. Porque o que eu percebo é que é exatamente isso que falta. E é o que falta até para o cara ter mais sucesso e viver da luta, que é o que a gente está falando. E essa caixa de ferramentas também para o atleta. Vinícius Marcondes é um dos professores da nossa pós. Ele é preparador físico de Shogun, sabe? Ele fez um vídeo pra gente, fez uma aula pra gente na pós-graduação agora no lançamento, com anilha no tatame, com barra olímpica, com atleta de kimono que faz um agachamento lá e transfere aquilo pra queda, sabe, e tal. Então, não é só pra cuidar da criança que é frágil, não. É pra fazer o campeão, sabe, com sua mão mais forte, com mais ferramentas, com biomecânica, com periodização, entendeu? Então pegar cada gavetinha que tem, que é da nossa profissão, sabe? Aula Kids, aula Adulto Qualidade de Vida, crianças com necessidades especiais, periodização da preparação física, e a gente encher essas gavetas com ferramentas, e aí que você vai se tornar uma referência na sua região, porque do jeito que eu sou uma referência, André, que as pessoas me procuram para as coisas, acabei de te mostrar um WhatsApp, um Insta nesse instante, não foi? A pessoa falando ali que conseguiu lotar as turmas dela e tal. Então, eu não sou referência só para meus alunos. Ser pós-graduado e ter começado lá como alguém que limpava o tatame para poder treinar, havia uma chance de eu continuar a vida inteira assim, né? Nessa corrida de não investir em educação, né? Então, eu falo com propriedade que ter me tornado pós-graduado, meu certificado de mestrado está ali na minha mochila. Me fez mudar de patamar, me fez ajudar minha família, sabe? Ajudar minha mãe. Cara, eu tinha um sonho de dar autonomia financeira para minha mãe, sabe? Assim, isso era uma coisa que latejava na minha cabeça todo dia, cara. Tudo que eu fazia era pensando nisso, assim. Eu fui me reunir, conversar para casar e tal. Eu falei, eu não posso gastar 40 mil num casamento se eu não resolver minha mãe ainda. Vamos ter que esperar. Isso aqui não é negociável. E aí eu consegui resolver coisas importantes para a vida da minha mãe. E eu sei que essas coisas vieram da qualificação, de estudar para melhor atender.
Ganhar dinheiro é diretamente proporcional à capacidade que você tem de cuidar das pessoas. Diretamente proporcional quanto mais eu cuido das pessoas, mais eu ganho. Quanto menos eu cuido das pessoas, menos eu ganho. E para cuidar das pessoas tem que ter ferramenta. A gente está lutando nas redes sociais fazendo mais do mesmo, sabe? Posição, golpe, técnica, medalha, medalha, posição. E a gente tá no mar sangrento, né, cara? Assim, aí disputo o atleta do outro, baixo o preço pra caramba, me desnudo. E tem um jiu-jitsu e um judô novo aí que a gente tem que estar dentro disso aí. Mas é por isso que você vem falando exatamente isso, que você tem 350 alunos em algumas escolas e que você tem a média ali de 80, 100 reais, enfim, 75, 80 reais o ticket médio de cada aluno, e por isso que tem esse destaque, e por isso que tem que estar presente na nossa pós-graduação. O que você está falando é exatamente isso, né? Abram o olho para um novo jiu-jitsu, para um novo judô, para novas possibilidades. Saia um pouco da mesmice, essa mesmice do golpe, como você está falando, golpe, medalha e performance. Se a gente tivesse aqui, André, 15 professores aqui com a gente, falei, cara, manda feedback para 2 alunos seus, um kids e um adulto. Eu sinto que a galera não ia saber o que mandar. A cabeça vem assim, olha, seu filho tá lutando muito bem, cara, não é luta. Golpe, ele acabou de aprender o golpe. A gente tem campeonato domingo agora e você tá muito preparado para isso, eu tô falando pro adulto, sabe? Isso é importante, mas isso é um dos setores nossos. Não pode ser o único. Que esse é o mesmo, o mais do mesmo. Mais do mesmo, né? O mercado pobre é um mercado de muitas pessoas fazendo mais do mesmo. E a gente tá no mercado pobre. Amo o que eu faço, mas não gosto do quanto ganho. Temos que mudar isso aqui. Exatamente, estamos mudando. E aí fica o meu convite para você, mais uma vez, que tem interesse em trabalhar especificamente, se formar, quiser entender dessa metodologia, da pedagogia faixa preta, da escola ao alto rendimento, você que quer conhecer esses professores e estar junto conosco nessa jornada aqui com a Personal Trainer Academy. Fica mais uma vez o meu convite para conhecer a nossa pós-graduação em Jiu-Jitsu, Judô e Wrestling e conhecer aqui o nosso corpo docente, que inclusive, como eu mencionei há pouco para vocês, o professor Charles Nardelli é um dos nossos professores. Professor, mais uma vez, muito obrigado, papo incrível, me estimulou, como eu falei, assim, a buscar um tipo de atividade, assim como deve ter estimulado aqui outras pessoas também a buscarem isso e a se interessarem muito mais pela pós-graduação, porque agora começa tudo a fazer sentido. Se eu quero realmente, se essa é a minha paixão, gosto, é a minha vida, trabalhar com isso, é a minha cachaça, cara, viver daquilo é fundamental e com esses valores que você falou, desde a criança ao alto rendimento, você ter ali técnica, a nossa programação, o Notável Cast, e nos encontramos em breve no próximo Notável Cast com mais professores aqui comigo. Grande abraço. Na luta a gente fala os. É verdade, na luta para todos vocês e para o professor que está aqui também. Nos encontramos em breve. Valeu, pessoal.